Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023, agora são 8 horas e 49 minutos. Pelo horário oficial de Brasília, nossa abertura de mercado está no ar, onde você sabe, primeiro, as informações, as notícias que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Sempre com o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e também com o apoio pelos bastidores de Letícia Guimarães, que nos ajuda a garantir principalmente a nossa interatividade, né? Ou seja, vá mandando os seus comentários, mande as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus questionamentos. Hoje temos pautas importantes para tratar. Hoje tem reunião do governo federal sobre a tributação dos combustíveis. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre os preços dos nossos combustíveis estarem acima da paridade de exportação, o que deve, inclusive, pautar essa reunião que acontece hoje. Vamos falar sobre os preços da soja, do café, do algodão. Vamos falar sobre o clima na Argentina, onde os modelos climáticos continuam indicando ali tempos de seca ainda para os próximos 10 dias. Vamos falar também sobre a Conab ainda não ter tido o seu presidente oficializado. Enfim, veja que a gente tem muitos assuntos para tratar ainda já nesta segunda-feira, né? Estamos só começando a semana por aqui e vamos juntos, portanto, 8 horas e 50 minutos. Como nós sempre fazemos, antes da gente começar a desdobrar aqui alguns mercados que são importantes para nós, a gente vai direto para olhar os preços nas bolsas internacionais que já estão operando, já estão funcionando, e volto a reforçar, enquanto estamos nós aqui conversando, vá mandando as suas dúvidas. Carla, quero saber mais sobre o mercado de milho, sobre o mercado do açúcar, sobre o mercado do feijão. Vá mandando. Aquilo que a gente não conseguir te responder agora, a gente vai te respondendo na sequência nas nossas próximas edições. Tá bem assim? Vamos juntos. Bom, para começar, a Bolsa de Chicago, nós temos pequenas altas sendo registradas pela soja, nós temos 15 dólares e 20 centos por bushel, alta de 0,1%, o milho também subindo um pouquinho, 0,02% de alta para 6 dólares e 49, o trigo 7 dólares e 17 centos por bushel, uma baixa de 0,4%. Ainda na Bolsa de Chicago, derivados de soja, nós temos alta para o óleo, 0,6% de ganho para 61 centos mais 60 por libra, enquanto no farelo é dia de pequena baixa, 479 dólares e 70 centos por tonelada, curta, 0,06% de queda. Nós temos ainda para a Bolsa de Nova York agora, o café caindo 1,1%, 1 dólar e 85 mais 58 por libra peso, o algodão 1,3% de baixa para 83 centos mais 83 por libra peso, o açúcar sobe, se destaca ali entre as soft commodities, tem alta de 0,5% para 19 centos mais 77 por libra peso. Vamos olhar os outros grupos de commodities agora, importante. Vamos começar pelo petróleo, né? A mãe ou o pai de todas as commodities, a gente tem baixas hoje para os preços. O WTI tem perda um pouquinho mais agressiva, de 0,6%, e 75 dólares e 88 centos por barril. No Brent, 0,6% de baixa para 82 dólares e 31 centavos. Gás natural subindo forte hoje, 2,7%. O ouro, uma pequena alta de 0,04%. A prata cai 0,6%, o cobre sobe 0,8%. Vamos olhar também para o dólar index. O dólar index hoje cai um tiquinho, 0,1% para 105.043 pontos. Bolsa de Dalian, mercado futuro na China, levantamento da Agriinvest Commodities. Farelo caindo, óleo em alta, milho em baixa, suíno vivo caindo e caindo forte. Olha o que nos diz Eduardo Vanin sobre este retrato inicial do mercado. Bolsas no Ocidente subindo. Na semana passada, o S&P 500 caiu 2,7%. Essa é a terceira semana seguida de queda. Nessa semana, todos de olho no mercado de trabalho americano. O payroll sai na sexta-feira, às 10h30, horário de Brasília. Petróleo estável e commodities também. A Haidilao Foods, da China, revisou para cima as vendas do ano. A rede de restaurantes chinesa citou o aumento do movimento de pessoas. O Laninha continua perdendo força, outro destaque importante para esses próximos dias. O CFTC voltou a divulgar a posição dos fundos. Estava ali meio travado, trazendo dados com atraso, e agora voltou a trazer esses números, o que é bastante importante e ajuda, né, a trazer esse posicionamento para o mercado. São os dados ali das compras e vendas dos fundos
entre as commodities e voltou então a divulgar as posições nesses últimos dias. Recorde de posição net comprada da soja, ou seja, os fundos seguem comprados na oleaginosa e é recorde para essa época do ano e mais um recorde também para o farelo. Apesar dessa pequena baixa que se registra nessa segunda-feira, o farelo ainda tem posições compradas em níveis recordes, o que mostra que a gente vai ter ainda uma preocupação muito grande com o farelo de soja, segue esta preocupação acentuada e a gente vai ter que monitorar, tá? E claro que todos os olhos ainda estão voltados para a questão climática aqui na América do Sul, que é, inclusive, um dos nossos destaques hoje, e na sequência dos nossos preços, digo que este é o nosso próximo destaque, tá? Nossa próxima manchete. Os modelos climáticos para a Argentina continuam mostrando para os próximos 10 dias ainda tempo seco por lá. Os mapas atualizados mostram que as condições de temperaturas elevadas e chuvas abaixo da média continuam, e com isso a soja e o milho vão perdendo potencial produtivo dia a dia, e segundo o diretor do grupo geral, o diretor-geral do Grupo Laboro, Ginaldo Souza, caso essas chuvas continuem falhando, continue esse período de estiagem e temperaturas elevadas, nós continuaremos a ver a soja perdendo espaço, perdendo produtividade, com a possibilidade ainda de nós termos uma safra de soja na Argentina de menos de 30 milhões de toneladas, o que é bastante grave, o que aperta ainda mais a oferta global, que é compensada, claro, por uma safra maior aqui no Brasil em relação à safra passada, mas comprometendo principalmente a oferta de farelo e de óleo lá da Argentina. Então, olho vivo para esses próximos 10 dias no nosso país vizinho. Aqui para o Brasil, a gente deve ter ainda chuvas incessantes no centro-oeste, compromete um pouquinho ainda os ritmos dos trabalhos de campo, principalmente em algumas regiões ali como Goiás, por exemplo, mas Mato Grosso, apesar dessa condição toda, conseguiu evoluir aí também nos últimos dias com a nossa colheita. Então, atenção ao clima na América do Sul, porque ainda é vetor principal para direcionar o mercado de grãos neste momento, tanto para a Bolsa de Chicago quanto para a formação dos preços aqui no Brasil. Na sequência, vamos olhar para esse mercado da soja, vamos aqui abrir as cotações. Pessoal, como eu disse, tá? Vão mandando as suas perguntas e eu vou deixando elas sempre para o finalzinho, depois eu vou responder a todas elas, assim eu consigo me estender um pouco mais nas perguntas, tá? Nas respostas, perdão, e assim eu consigo dar mais atenção a vocês, tá certo? Mas vá mandando que a Letícia está ali recebendo tudo e já colocando tudo na conta para que a gente possa ir trazendo essas respostas para vocês, tá bem? Bom, vamos dar uma olhadinha então agora no mercado da soja. A soja, especificamente a soja em grão, vem testando pequenas altas na manhã desta segunda-feira. A gente tem o contrato março com 15 dólares e 30 centos por bushel, 1 ponto de alta. O maio, 1,5 ponto de ganho para 15 dólares e 20, lembrando que este é um contrato de referência importante para o Brasil, né? A safra brasileira. Julho, 15 dólares e 9 centos por bushel, 1 ponto de alta também. E o agosto virou agora, caindo 1 ponto mais 25 para 14 dólares e 75 centos por bushel. Vamos rever os derivados, né? Vamos rever farelo e óleo. Óleo subindo 0,5% agora, 61 centos mais 52 por libra-peso. Nós temos no farelo uma baixa, de 0,2% para 479 dólares e 40 centos por tonelada curta. O que ainda motiva, né? O que tem essa condição ainda para a questão da formação dos preços da soja? A oferta sul-americana terminando de se desenhar ainda é o principal ponto de atenção ali, o principal ponto de monitoramento do mercado. Mas, na semana passada, nós tivemos ali a chegada dos novos e primeiros números do USDA para a safra 2023-24 dos Estados Unidos. E esses números indicam uma safra recorde de soja, de pouco mais de 120 milhões de toneladas, e uma safra recorde de milho. Então, ambos ali, os números vão sentir essa influência, né? E vão sentir a sua influência permeando o mercado. Mas o que nós podemos entender é que, por enquanto, esses números eles têm um peso, eles estão no front, eles estão no horizonte, mas a conclusão da safra aqui na América do Sul ainda é ponto de principal atenção.
Primeiro, porque a Argentina continua perdendo. Segundo, porque aqui no Brasil a colheita não flui a pleno vapor como poderia fluir por conta desse excesso de chuvas. Na quarta-feira, a Virgínia Alves, que é nossa especialista em clima aqui do Notícias Agrícolas, ela vai estar conosco para a gente tratar justamente disso, tratar da questão climática, né? Como é que a gente vai ter as chuvas aí para as próximas semanas, para os próximos dias, para você avançar ou não com a sua colheita. Então, nós temos ali ainda alguma preocupação. No Mato Grosso, né, nós tivemos a colheita alcançando 76,3% da área até a última semana, segundo os dados do IMEA. Dessa forma, a gente vê o índice de área colhida superando, né, a média histórica de 70,6%. E a gente está falando ainda de uma safra no Mato Grosso, por exemplo, que deverá ser de mais de 44 milhões de toneladas. Ou seja, esses números eles vão chegando, vão batendo as portas da Bolsa de Chicago e vão trazendo seus reflexos, portanto, né, para os principais mercados e principalmente para a soja em grão. Nos derivados, a gente vê o óleo de soja ainda muito atento à movimentação do petróleo e aos demais óleos vegetais. Então, ele tem ali mais concorrentes, né, para monitorar, enquanto no farelo a gente tem ali, por isso as posições compradas sendo recordes para esse período e sendo recordes históricos para o farelo, justamente porque nós temos essa preocupação com a Argentina. Quanto menos soja a Argentina colhe, menos soja a Argentina processa para entregar farelo de soja ao mundo. A Argentina que é maior exportadora global, não só de farelo, como também de óleo de soja. Então, tendo essa projeção, por exemplo, do seu Ginaldo, confirmada, de termos uma safra da Argentina que poderia ser de menos de 30 milhões de toneladas, nós poderíamos sim ter um gap maior, aí uma janela maior, né, de falta de oferta de farelo e de óleo, mas, como eu disse, no óleo a gente tem outros concorrentes ou outros ali substitutos naturais, óleo de algodão, óleo de canola, óleo de milho, óleo de amendoim, óleo de girassol. A gente tem ali um monte de substitutos. Para o farelo não temos, então o farelo continua sendo o elo forte deste complexo. Tá? A gente continua olhando para isso. Por isso que a questão da América do Sul ainda tem uma importância muito grande. Claro que as informações que chegam dos Estados Unidos, questão climática, questão de custos de produção, e agora, minha gente, começa a batalha por acres, como a gente costuma dizer no mercado, e como o mercado costuma marcar esse momento, né? Que é o produtor americano se decidindo ali para onde que vai. Vai para soja, vai para milho, vai para trigo, vai para algodão. Então, os números de área ainda serão alterados, né? Consideravelmente nos próximos meses. O próximo boletim que a gente tem que ter agora no front é o chamado Prospective Planting. Estou falando isso desde sexta-feira, né? Que é olhar para a primeira pesquisa do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, com efetivamente os produtores para saber o que eles estão pretendendo plantar. E aí é olhar para os dados de área, olhar para as questões climáticas e entender qual vai ser a decisão do produtor americano. Em algum momento a gente vai ter que ver o mercado fazer essa transição, olhar menos para a América do Sul, começar a olhar mais para a nova safra dos Estados Unidos. Então vamos entender como fica isso. E claro, ao lado destes fatores todos, a comercialização da soja também tem um peso importante. Nós temos ainda soja ou não muita soja para os Estados Unidos comercializarem na exportação, já quase bateram ali, né? Ou estão perto de bater em vista de muitas semanas ainda de ano comercial que nós temos, até 31 de julho é ano comercial 22-23, e os americanos já comprometeram bastante da sua soja estimada para exportação, ao mesmo tempo em que aqui no Brasil as vendas ainda têm um caminho um pouco mais lento, né? Então, essas dinâmicas de comercialização também ali motivam mudanças e dinâmicas no andamento dos preços. Então, a isso nós também temos que ter atenção. Para concluir esse comentário dos grãos, eu queria também trazer o destaque de uma entrevista que foi feita com a Celeris Consultoria aqui na última sexta-feira pelo Guilherme Dorigatti, nosso especialista em milho, que apontou que, de fato, 2023
pode ser um ano muito promissor para o mercado de milho, né? E veja só a manchete da Celeris. Celeris Consultoria vê 2023 como um ano de recomposição da oferta e estoques de milho e, portanto, de pressão nos preços. Ainda não acontece de forma agressiva, mas principalmente na B3, o milho já vinha sendo pressionado, né? Perspectivas de aumento da produção do Brasil e dos Estados Unidos tendem a segurar os preços no segundo semestre. Por isso que nós vínhamos trazendo essas colocações sobre os bons momentos que o mercado de milho veio registrando e que ainda registra. Então, o segundo semestre vai te exigir bastante atenção, porque nós tivemos uma recomposição aí da safrinha 2022, as nossas exportações caminham bem, mas a gente vai ter que olhar para esse aumento de oferta que vem dos Estados Unidos, é um aumento considerável de quase 40 milhões de toneladas, para a safra 23-24, a safrinha 23 como será aqui no Brasil e como isso tudo lá na frente vai culminar nessa disputa por exportação, né? A tendência é de que nós tenhamos uma exportação recorde esse ano, segundo as consultorias privadas, segundo a própria Conab. Então, vamos ter atenção a isso, tá certo? O mercado de grãos vai começando dessa forma, a semana aqui no Brasil e, claro, a gente vai te atualizando sobre todas as coisas e mercados ao longo dos próximos dias. Vamos ver se a gente já tem as primeiras referências no milho na B3. Ainda não, o mercado está com 5 minutos de atuação, né? Abriu agora. A notinha do CPEA, que sai toda segunda-feira, sai soja em milho. Para milho, a manchete. Atrasos no campo preocupam agentes. O volume de chuva segue elevado na maior parte das regiões acompanhadas pelo CPEA, e esse cenário vem atrasando a colheita do milho verão e, consequentemente, a semeadura da segunda safra, especialmente no centro-oeste. Ressalta-se que a semeadura concluída fora da janela ideal aumenta as preocupações com as adversidades climáticas, como geadas e secas no segundo semestre. É sabido que a safrinha é arriscada, né? Mas ela já é um sucesso no Brasil. O manejo do produtor brasileiro, o investimento em tecnologia, colocar no chão uma semente de qualidade, entender os ciclos da cultura, tudo isso vem fazendo diferença e hoje a nossa segunda safra já é maior do que, consideravelmente maior do que a nossa safra de verão, que aumenta inclusive a nossa competitividade no mercado internacional. Mas é sabido que uma janela plantada, uma safrinha plantada fora da janela ideal, pode de fato trazer essa preocupação. Então a gente está de olho nisso. Olha só, quanto às negociações com vendedores atentos ao campo e compradores afastados do spot nacional, a liquidez está baixa e os preços praticamente estáveis aqui no nosso mercado brasileiro. Informações, portanto, do CPEA. Para a soja, o CPEA diz o seguinte: clima atrapalha a colheita no Brasil e prejudica lavouras na Argentina, que foi o que a gente já detalhou aqui nesse momento dedicado à soja e milho. Há uma pressão também sobre os nossos prêmios aqui no Brasil, não podemos esquecer, o que também limita um pouco o interesse de venda do produtor, do vendedor de uma forma geral. Então a gente vai olhando para isso com bastante atenção, com bastante cuidado, com bastante carinho, mas é preciso fazer contas e entender a sua gestão, né? Não, o que não pode é passar despercebido por esse mercado. Vamos esperar descoberto. Não. Faça uma operação custo-carrego, uma operação caixa, uma operação de hedge, né? Ou mercado de opções. O importante é não passar por isso descoberto. Vale para milho, vale para boi, vale para café, vale para aquilo que você tiver aí no teu negócio, tá? Então vamos juntos. 9h07 pelo horário oficial de Brasília. Depois de falarmos um pouco aqui do mercado de grãos, eu quero trazer esse início de semana em baixa para os preços do café na Bolsa de Nova York. Nós temos as cotações recuando de forma significativa na manhã desta segunda-feira. Para o contrato março, 0,7% de queda, $1,89 mais 90 por libra-peso. O maio, $1,85 mais 50, 1,2% de queda. O julho, $1,83 mais 95, 1,1% de baixa. O dezembro, $1,79 mais 90, a baixa aqui nesse caso é de 1%. Bom, Virginia Alves já nos trouxe a abertura de mercado e afirma que essa desvalorização que se registra entre os futuros do Arábica negociados na Bolsa de Nova York nesta manhã de segunda-feira vem com a manutenção do mercado sobre o foco nas chuvas do Brasil e numa comercialização ainda lenta. Veja só,
O café continua sentindo a pressão, né, continua tendo suporte, na verdade, na preocupação com a oferta brasileira e com o setor monitorando os impactos do excesso de chuvas nas áreas cafeiras do Brasil. Mas o produtor segue participando de forma lenta do mercado, só à medida em que ele precisa fazer caixa, né? E também toda a questão do mercado financeiro ainda está muito no front, no horizonte ali do mercado do café. Então, essas chuvas que chegam ao Brasil, elas podem trazer ali uma recuperação, mesmo que gradual, dos nossos parques cafeeiros, mas ainda sem a possibilidade de uma recuperação plena e total. Isso também está sendo considerado pelo mercado. Mas conforme essas chuvas vão chegando e essas expectativas vão melhorando, a gente vê essa condição das cotações do mercado ter essa, né, essa dificuldade um pouquinho maior. Então, vamos entendendo e vamos acompanhando, vamos monitorando. E volto a dizer, cafeicultor também trabalhando de forma lenta na sua comercialização, de forma muito pontual, sem trazer muitas mudanças ali para suas vendas, para o seu ritmo de vendas, porque olha muito para essa condição da Bolsa de Nova York ainda volátil e pressionada em alguns momentos, e à medida em que vai precisando fazer caixa, vai avançando com as suas vendas, tá? Então, é mais ou menos assim que o mercado começa esta semana. Bom, Bolsa de Nova York ainda, vamos dar uma olhadinha nas cotações do algodão, porque o mercado também opera em baixa na manhã desta segunda-feira. Então, a gente está falando de perdas aqui que variam de 0,6% a 1,4%. Maio, 83 centos mais 72 por libra peso, baixa de 1,4%. Julho, 84 centos mais 14 por libra e uma baixa de 1,1%. Dezembro, 83 centos mais 38 por libra, 1,2% de queda. Março, 83 centos mais 87, uma baixa de 0,6%. Pessoal, primeira coisa, o mercado está devolvendo um pouquinho das altas da última sexta, realizando um pouquinho de lucros. Está de olho nesse petróleo caindo e está de olho no fronte da demanda global. Como é que vai ser, como é que não vai ser? Essa recuperação da China pós-Covid, ela ainda está muito no horizonte do mercado de algodão. A China é um player importantíssimo, nós tivemos perdas importantes em regiões produtoras mundo afora, e esse equilíbrio para a cadeia do algodão está sendo reestabelecida. As vendas semanais para exportação dos Estados Unidos na semana passada, por exemplo, né, ou que refletiram a semana ainda anterior, elas foram muito positivas, né? E isso deu espaço para alguma alta nas cotações. O mercado está realmente redefinindo ali as suas direções, redefinindo os seus caminhos. Nós precisamos lembrar que a Turquia ela é uma parte importante da demanda global e depois dos terremotos, né, tendo atingido ali né, e aliás, novos terremotos, inclusive, provocaram desmoronamento de prédios lá na Turquia ontem. Nós temos essa condição toda sendo monitorada. Então, a gente vê o mercado do algodão buscando ainda o seu reequilíbrio, buscando entender para onde vão os preços. Para o produtor brasileiro, o que isso significa? Que também não dá para passar por este momento descoberto. As proteções financeiras, como já havia sido dito pelos analistas e consultores de mercado que ouvíamos aqui no Notícias Agrícolas muito nas últimas semanas, eram completamente necessárias. Então, reforçar essas proteções financeiras será determinante para uma boa gestão nos preços do algodão, que deverão ter custos de produção ainda elevados na nova safra, né, e que tem ainda uma comercialização também um pouco mais contida, um pouco mais lenta dessa nova temporada. Vamos acompanhando, vamos monitorando, entender como é que isso vai se desenhando na sequência, tá certo? Então, mercado do algodão para este início de semana na Bolsa de Nova York, começando em baixa e baixas de mais de 1%. Bom, vamos entender agora, vamos ver se nós já temos, né, o andamento das cotações do boi gordo na B3, porque claro que ainda continua repercutindo essa semana as questões ali ligadas à vaca louca, né, ao caso atípico de vaca louca que foi registrado e confirmado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, além de todos os laboratórios que passam por essas análises para nós termos ou não essas confirmações. Na semana passada, um caso no Pará, né, de um animal mais velho, um touro de 9 anos,
mas que, claro, traz preocupações ao mercado, que traz consequências principalmente ao mercado. As nossas exportações de carne bovina para a China já estão suspensas, apesar de, quando a gente pensa em boi China, a gente está falando de animais de até 30 meses, mas pelo acordo comercial que está firmado entre Brasil e China, nós temos que, ao confirmar o caso, notificar imediatamente os chineses e suspender as nossas exportações de carne bovina. Agora, a gente precisa entender, depois de todas as medidas adotadas, todos os protocolos cumpridos, quanto tempo vamos ter de embargo dos chineses no nosso mercado, né? E isso é completamente importante da gente monitorar. Antes da confirmação, eu conversei com a BIEC, o presidente da BIEC, o seu Jorge Camardelli, que dizia, olha, isso pode acontecer, né? Estamos sujeitos, mas temos um status do nosso produto muito seguro e muito bem avaliado lá fora. Precisamos, claro, cumprir as regras do acordo comercial, mas vamos entender esse momento com tranquilidade, dada a rápida e eficiente condução do caso pelo Ministério da Agricultura, e vamos entender como fica a situação na sequência. Agora a gente vai ter que realmente continuar acompanhando os desdobramentos. A Abrafrigo esteve reunida com o ministro Carlos Fávaro nesta semana, que passou na última sexta-feira, dia 24, na sede do Ministério, e pediu principalmente apoio para os pequenos e médios frigoríficos, para que eles possam participar mais das exportações de carne bovina, né? A entidade ressaltou a importância da intensificação das negociações para ampliação do número de empresas habilitadas nos principais mercados e também apoio para acesso à participação em feiras e eventos internacionais. A exportação brasileira de carne bovina, que atingiu receita de 13 bilhões de dólares e volume de 2,34 milhões de toneladas em 2022, ainda é altamente concentrada na mão de poucas empresas, enquanto os frigoríficos que operam predominantemente no mercado interno enfrentam uma crise que já dura muitos anos em função de problemas da economia brasileira, como baixo crescimento, desemprego e a perda de poder aquisitivo da população, o que diminuiu o consumo do produto internamente e ainda dos efeitos da pandemia da Covid, disse o senhor Paulo Mustefaga, presidente executivo da Abrafrigo, em uma nota divulgada na sequência desta audiência com o Carlos Fávaro. Então a gente imagina que o ministro esteja muito atento a isso, né, a essa participação dos pequenos e médios. Então, logo as nossas exportações sejam retomadas para a China, certamente essa demanda será colocada também em pauta de forma mais efetiva. A gente continua buscando esse entendimento, né, buscando esses desdobramentos. Claro que há uma pressão sobre esses preços aqui no Brasil da arroba do boi gordo, que vão continuar a ser sentidos, porque a gente vai diminuir o nosso volume de exportação. Já aconteceu em 2019, já aconteceu em outras ocasiões, e a gente sabe qual é o efeito disso, é realmente bastante pesado para o mercado. E também, de acordo com a última entrevista de Thiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador do CPEA, ele trouxe ainda a possibilidade dessa condição, desse cenário, ainda trazer também uma pressão sobre os preços do bezerro. Veja só o que ele disse. Do lado das cotações, o mercado registrou alta de 2,6% frente ao mês anterior, né, em janeiro. Já no comparativo mensal, no mês de fevereiro, já no comparativo mensal, o preço teve um recuo de 14,14%. Por isso que favoreceu a relação de troca, boi gordo, bezerro. Porém, agora com essa questão do embargo, é possível que os valores da arroba tenham desvalorização, como já vem acontecendo, e isso pode impactar também nos preços do bezerro. Por que isso trouxe, por que o Thiago trouxe essa relação? Porque na sua última entrevista ele falou isso. A relação de troca do bezerro é uma das melhores dos últimos 3 anos, mas agora a gente precisa entender o que pode acontecer com essa questão do caso atípico de vaca louca sobre a formação dos preços da arroba, que, claro, vão impactar nessa relação de troca, e você, pecuarista, precisa estar atento a esta condição, tá certo? Então, é importante a gente monitorar esse assunto. Bom, agora a gente vai trazer algumas questões que
são políticas de um lado, mas que impactam diretamente o seu dia a dia e o dia a dia do agronegócio de uma forma geral. E a primeira delas é a volta da discussão dos impostos nos combustíveis pelo governo federal. O presidente Lula se reúne nesta segunda-feira com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o CEO da Petrobras, né, o presidente Jean Paul Prats, para discutir a tributação sobre os combustíveis. Esse encontro acontece na véspera do fim da medida provisória, editada no início desse ano, que prorrogou a desoneração para a gasolina e também para o etanol. Além da tributação, no encontro também vão ser discutidas as alterações na política de preços da Petrobras, que é algo que o mercado espera com bastante ansiedade, e essa é uma medida vista como alternativa para evitar que os contribuintes tenham que pagar mais caro para abastecer os seus veículos. Segundo a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, essa manutenção da desoneração da gasolina poderia causar ao setor de etanol uma perda de 200 mil empregos. Veja a manchete. Isenção para a gasolina custaria ao menos 200 mil empregos no setor de etanol, diz a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar. Amanhã termina a medida provisória, hoje tem reunião, a gente vai monitorar e te atualizar tão logo as decisões sejam tomadas e, claro, divulgadas pelo governo federal. Bom, ainda falando sobre a questão dos combustíveis, como hoje acontece essa reunião e amanhã acaba a medida provisória, o mercado também está atento, a Petrobras e o governo federal, aos preços da gasolina e do diesel que são vendidos pela Petrobras nas refinarias para as distribuidoras. E segundo um levantamento do jornal Valor Econômico, nós temos os preços de ambos, gasolina e diesel, acima da paridade com as cotações internacionais. E assim a estatal teria espaço para reduzir os preços, certo? Então nós teríamos ali um intervalo, uma janela para que a Petrobras baixasse essas cotações, e essa é, inclusive, uma visão das consultorias, das entidades do setor, né, como a Fê Combustíveis, a própria Única e tudo mais. Então, a gente está ali olhando para isso. E veja só o que diz o Valor. O cenário ocorre no momento em que o governo discute se retoma ou não a cobrança de PIS/COFINS sobre gasolina e etanol. A eventual redução dos preços da estatal ajudaria a conter a alta dos preços com a volta do tributo. Inclusive, na última sexta também, nós tivemos ali uma informação importante que a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, ela votou contra, né, o Ministério da Fazenda e defende adiar a reoneração de combustíveis à espera da Petrobras. Então, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, né, presidente nacional do PT, defende a manutenção da desoneração. Ela acha que tem que voltar a cobrar o PIS/COFINS só mais lá adiante, né? E olha só, as declarações da dirigente petista vêm um momento em que o Ministério da Fazenda espera a reoneração dos combustíveis para o mês de março, conforme prevê uma medida provisória atualmente em vigor e que tramita no Congresso Nacional. Abre aspas, escreveu Gleisi no Twitter. Antes de falar em retomar tributos sobre combustíveis, é preciso definir uma nova política de preços para a Petrobras. Isso será possível a partir de abril, quando o Conselho de Administração for renovado, com pessoas comprometidas com a reconstrução da empresa e de seu papel para o país. Chega a ser risível, né, vermos dirigentes do PT falando sobre a reconstrução da Petrobras, não é? Como é possível e como é possível levar a sério vermos dirigentes do PT falando sobre a reconstrução da Petrobras, né? Lembrando também, Jean Paul Prats foi então indicado, claro, pelo PT para comandar a Petrobras, passou pela sabatina do Conselho Administrativo e assumiu o cargo. E falou: a política de preços da Petrobras é assunto do governo federal. Pois então, onde está a autonomia da Petrobras, onde está a independência da Petrobras, que sempre teve ali como um assunto da Petrobras a sua construção de política de preços. Então, saiba você que o seu dia a dia está muito ligado ao que acontece a partir de hoje. Essas reuniões sobre a desoneração
ou reoneração dos combustíveis e a formação de política de preços da Petrobras, porque isso vai impactar também os preços do diesel, que é item importantíssimo e já elevado dos seus custos de produção, fora o seu dia a dia enquanto brasileiro para botar o gasolina ou etanol no seu carro, na sua caminhonete, na sua, sei lá, na sua van, na sua moto, não importa, né? Então, percebam, o preço dos combustíveis, ele está linkado a completamente todo o resto da economia nacional. Então, para produzir alimentos, para produzir fibras, para produzir remédios, para produzir embalagens, né? A gente está falando de combustíveis estar no custo de produção de todos os produtos. Isso é importante você colocar na tua conta, certo? Mais do que isso, é entender qual será o papel da Petrobras e qual será o tamanho da interferência do governo nisso. Isso é completamente importante da gente tratar. E não se esqueçam que no meio disso tudo, a gente ainda está tratando da interferência do governo sobre a questão dos juros, não é? Os juros altos, os juros baixos, os juros altos, os juros baixos. Senhores, a questão dos juros está ligada à inflação, a questão da inflação está ligada à questão dos combustíveis, veja você. Mas o PT está ali muito focado em reconstruir a Petrobras. Vamos ver até onde isso vai e como serão as consequências do que vem por aí. Bom, ainda falando sobre as questões de oficializações do governo, né? A Gleisi fala aqui sobre a questão da reformulação e da construção do Conselho Administrativo. Alguns cargos, algumas secretarias do governo ainda não tiveram seus nomes oficializados, e uma dessas entidades, uma dessas pastas, dessas instituições, é a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, que ainda não teve o nome de Edgar Preto confirmado e oficializado como seu presidente. Mesmo assim, mesmo sem ser oficializado, ele já é anunciado como presidente da CONAB nos eventos em que participa. Ainda de acordo com informações do Valor Econômico, na semana passada, Preto integrou uma comitiva de ministros do governo federal e autoridades estaduais na visita de assentamento da reforma agrária em Ulha Negra, no Rio Grande do Sul. Mas é preciso nós lembrarmos que há uma ligação muito forte, né, de Edgar Preto com o movimento dos trabalhadores sem terra, e ele discursou, claro, né, nessa participação, nessa comitiva, para apoiadores e também para essa condição, né, dos assentados. Ex-deputado no Rio Grande do Sul, Preto foi indicado pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, na primeira semana deste ano, mas até agora seu nome não foi submetido à análise do Comitê de Elegibilidade da CONAB e do Conselho de Administração. As 4 diretorias do órgão seguem com dirigentes antigos, então precisamos ter essa oficialização de Edgar Preto ou não como presidente da CONAB. Lembrando também que a CONAB passou a ser de alçada do Ministério do Desenvolvimento Agrário, sob a batuta de Paulo Teixeira, algo que não é bem recebido, por exemplo, pela Frente Parlamentar da Agropecuária, que já está tentando reverter essa situação. Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária, afirma que vão todos trabalhar juntos na transversalidade, uma palavra muito comum nos discursos ali de todos os membros do governo federal. Então, ele defende essa transversalidade, a Frente Parlamentar da Agropecuária diz negativo, precisamos ter a CONAB de volta ao Ministério da Agricultura, vamos entender qual vai ser o futuro da CONAB. Bom, um outro ponto importante, também partindo do Valor Econômico, da coluna de Bruno Caraza, é o seguinte: Ricardo Salles poderia estar na Comissão de Meio Ambiente lá no Congresso Nacional. E claro que o nome de Salles assombrou, como diz o próprio Valor Econômico, petistas e ambientalistas nas últimas semanas, né? Nós sabemos que Ricardo Salles foi ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, envolvido ali em algumas polêmicas que depois foram explicadas, mas colocadas fora de contexto, como aconteceu com muitas outras coisas, né? Nós sabemos, e a possibilidade, então, dele ser indicado para a presidência, tá? Da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, então não foi bem recebida pelos ambientalistas e pelos petistas, principalmente. O risco de o ex-ministro de Bolsonaro comandar o órgão que analisa todos os projetos que versam sobre direito ambiental e recursos naturais
aparentemente foi afastado na última reunião de líderes dos partidos, mas o martelo só deve ser batido na terça-feira, amanhã, tá? O imbróglio envolvendo Salles e a comissão demonstra a importância que as comissões assumiram nos trabalhos legislativos, mas também a habilidade de Arthur Lira, presidente da Câmara, criar dificuldades para assim vender facilidades ao governo Lula, fecha aspas, para Bruno Caraza, colunista do Valor Econômico. Como é que vemos essa situação? Precisamos lembrar que Ricardo Salles, enquanto ministro da Agricultura, e depois o seu sucessor Joaquim Leite, promoveram um mandato, um governo, né, uma administração muito complementar ao Ministério da Agricultura. Então, Salles e Tereza Cristina trabalhavam bem, assim como Tereza Cristina e Joaquim Leite trabalhavam bem. Salles tem a visão importante da complementaridade que a produção agropecuária neste país tem com a preservação ambiental, que é uma máxima da nossa produção, mas que ainda tem essa pecha negativa de que realmente somos desmatadores, somos não preservadores. É sabido que isso não é verdade. É sabido que isso não é verdade. Mas na medida em que a gente tira o romantismo da discussão e analisa a situação só com o cérebro e não com o coração, a gente sabe que a nossa competitividade cresce e a nossa competitividade ameaça os nossos concorrentes internacionais. Macron vai ficar ofendido se a gente tiver um agronegócio pujante, porque ele acha que a gente planta soja lá no meio da floresta amazônica, sem lembrar das pessoas que ali vivem e que precisam de viabilidade financeira e que não vão fazer soja para isso, que vão, claro, viver da floresta porque são povos da floresta, né? Mas como essa discussão, ela pouco avança no cenário internacional, já que essa nossa competitividade assusta, né? E a gente tem que ali manter as boas políticas, né? As políticas da boa vizinhança e deixar tudo bonito ali para inglês ver, a gente vai achando legal e vai afastando esses nomes, como o de Ricardo Salles, que trata das questões com mais racionalidade, né? Isso é importante. Então, sugiro que você, inclusive, ouça como é que é o nome? O podcast Conversa de Cerca, em que esteve presente o ex-ministro Ricardo Salles, atual deputado federal, em que ele explica justamente essa necessidade dessa complementaridade de produção e preservação, né? Nós que trabalhamos com o agronegócio, que conhecemos o setor de perto, que ouvimos os produtores rurais, os grupos agrícolas, que conhecemos o Código Florestal, que estamos ali com pessoas que justamente há tempos tiraram essa ideologia romântica da produção, da proteção à floresta, que continua protegida, né? Por favor, não me entendam mal, quando eu trato de tudo isso, em nenhum momento eu deixo de defender a proteção à floresta amazônica, ela é nossa e ela precisa ser preservada, inclusive dos interesses internacionais que estão chegando aí com o Fundo Amazônia, né? Que estão ali dando dinheiro de graça para o Brasil. A gente está falando de uma necessidade de trazer a discussão para um nível mais alto. A gente está precisando elevar o sarrafo, né? E não ficar ali discutindo o desmatamento. A gente tem outras questões ambientais para tratar. Né? A gente precisa de dinheiro para preservar. A COP27, quem tinha que colocar o cheque na mesa, não colocou. Era para ser a COP da implementação de soluções. Não se deu. E assim a gente vai monitorando. A gente vai entender quem é que vai presidir essa comissão de meio ambiente lá na Câmara dos Deputados. Vai ser uma batalha boa da gente perceber e da gente acompanhar. E você vai sendo atualizado sobre tudo isso por aqui também. Tá certo? Agora são 9h32 pelo horário oficial de Brasília. Antes da gente começar a responder ali as perguntas, eu vou só trazer uma outra informação importante aqui de última hora, que a Letícia Guimarães está dividindo conosco, que é o seguinte: a Argentina já registrou 20 casos de influenza aviária num período de 12 dias desde a primeira descoberta de um caso lá no país. Então, quer dizer, vem se intensificando a contaminação e o número de casos. E no Camboja foi informado, né, que a OMS já confirmou a transmissão de gripe aviária, né, H5N1, em humanos, tá? Em 23 de fevereiro, o ponto focal nacional do Regulamento Sanitário do Camboja relatou um caso confirmado de infecção humana pelo vírus da gripe aviária, pela gripe aviária A H5N1, a OMS. Um segundo caso, um contato familiar do primeiro, foi relatado em 24 de fevereiro.
Uma investigação do surto está em andamento, incluindo a determinação da exposição destes 2 casos relatados ao vírus. Então, esse é um outro ponto também de importante monitoramento. Aqui no Brasil, não temos ainda casos confirmados, casos detectados, na verdade, né? Não temos ainda gripe aviária no Brasil. Barreiras sanitárias estão reforçadas, tudo aquilo que é possível ser feito está sendo feito e a gente ainda não tem, então, nenhum caso notificado de gripe aviária no Brasil até este 27 de fevereiro de 2023, 9 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. Bom, vamos lá. Vou responder aqui algumas perguntas que nós recebemos, tá? Se você quiser mandando as suas perguntas, por favor, fique à vontade. A gente está aqui justamente para atender a tua demanda de comunicação. O Lucas Bustamante. Bom dia, por onde começar a se inteirar no mercado de grãos? Primeiro aqui no Notícias Agrícolas, Lucas. Todos os dias a gente tem abertura, atualização e fechamento dos mercados de soja e milho. E também nós temos, claro, os andamentos de mercado de trigo, enfim, não sei qual é a sua cultura, mas para começar, a gente precisa ter essa condição, tá? Você precisa acompanhar as entrevistas que nós fazemos aqui diariamente e entender como é que os mercados funcionam. Agora, se você quiser aprofundar o teu conhecimento, se você quiser avançar, né, fazer um curso para entender melhor como comercializar, quais as suas opções de comercialização de gestão, aí a gente tem algumas consultorias que prestam cursos que te permitem conhecer mais a fundo o mercado de grãos. Um exemplo, o treinamento Visão Pátria da Pátria Agronegócios, por exemplo. Vou deixar para ti aqui o Instagram da Pátria, tá? @Pátria. Lá tem todas as informações. E no link, vou te deixar também aqui, ó, o @jornalista da soja. Vou colocar até o seu arroba aqui também, Lucas, que assim você segue lá. Lá tem um link, tá? Para você conhecer um pouco mais desse curso da Pátria, tá? Tem também curso da Agriinvest Commodities, basta entrar no @Agriinvest, ali também tem muitas informações, e aí você pode ir buscando esses cursos. Se você quiser seguir esse perfil, não é jornalista da soja não, gente, foi jornalista da soja, hoje é jornalista Carla Mendes, tá? Segue esse perfil, Lucas, e a gente pode bater um papo lá também, se você quiser me chamar no privado, a gente consegue bater um papo, eu consigo te saber um pouco mais o que você quer, sobre o que você quer se inteirar no mercado de grãos e te dar ali alguns direcionamentos, tá bem? Bom, seguindo aqui, o Ricardo Barbosa Cunha, como fica a relação do mercado de carnes suínas em relação à vaca louca? Olha, a gente ainda não tem esse levantamento, mas a sua pergunta é muito pertinente, a gente já vem fazendo buscando essa análise, né? A gente deve ter talvez um aumento das nossas exportações de carne suína, precisamos entender se essa dificuldade na exportação de carne bovina pode puxar um pouco mais da carne suína, vamos entender. E Letícia Guimarães traz aqui também uma outra colocação, um outro lado dessa moeda. Na semana passada, a suinocultura independente registrou queda ou falta de acordo com frigoríficos. As lideranças falam em sazonalidade de fim de mês, mercado lento pelo carnaval, mas ainda não atribuíram oficialmente essa queda ao caso atípico de vaca louca. Então, pode haver uma queda de braço ali das notícias, né? Pode haver todo tipo de reação ainda desse mercado de carnes suínas. Vamos monitorar e a gente vai trazendo essa análise mais completa para ti, viu, Ricardo, né? A gente vai trazendo a gente já está ali em contato com os especialistas para justamente entender essa relação, não só para carne suína, mas para carne de frango, para os ovos, como fica toda essa questão das proteínas nesse contexto, com a confirmação do caso atípico de EBB, né? Encefalopatia espongiforme bovina ou a vaca louca. Seria boa hora para negociar o trigo? A Nara Grazioli me pergunta. Bom dia, Nara. Olha, a gente tem nesse momento uma pressão sobre os preços do trigo em função da colheita de uma safra recorde, né? E a gente tem também uma volatilidade maior na Bolsa de Chicago, dada a data de um ano ali do mercado um ano da guerra entre Rússia e Ucrânia, né? A incerteza sobre o acordo
para esquadrões ali da região do Mar Negro, né, o acordo ainda está em vigência, tem mais um tempinho, mas precisa ser renovado, vai ser, não vai. Então, a gente está com volatilidade em Chicago e nas demais bolsas, e a gente tem uma pressão aqui no Brasil. O importante é você fazer suas contas e bater com os custos de produção. Ter um profissional de confiança ao teu lado, Nara, vai ser determinante. Por quê? Porque pode ser um momento bom para você, pode ser um bom momento para o teu vizinho, por exemplo, mas não para você, um bom momento para o trigo do Paraná e não para o trigo do Rio Grande do Sul, um bom momento para o trigo da exportação, mas não para demanda interna. Então, muitas particularidades, tá? Nesse momento a gente tem preços um pouco mais pressionados, mas se eles te derem renda, de repente fazer um hedgezinho, um mercado de opções, para caso o mercado caia mais, você estiver preparada e salva das baixas, caso o mercado suba, você vai participar da alta. Então é importante entender o seguinte, seria bom momento para você fazer proteções financeiras, proteções da tua renda, do teu preço. Isso vale para soja, para trigo, para milho. O importante é ter essa gestão, tá? Essa visão mais completa. Então, busca um profissional de confiança aí da tua região. Se quiser também me chamar lá no jornalista Carla Mendes, a gente fala mais sobre isso. Mas o importante é ter gestão da tua comercialização, tá bem? Eduardo Fazendas, bom dia. Tenho várias fazendas à venda para gado e plantio em todas as regiões do Brasil. Coisa boa, é isso, né? Vamos aqui, ó. Você tá querendo uma fazendinha, dá para você falar com o Eduardo Fazendas. Você tá procurando, já achou. Quero também agradecer aqui o bom dia que estou recebendo do Luciano, da Mariana e do Márcio Fagundes, meu amigo lá de Curitibanos. O Luciano Chelsino, bom dia. O que a meteorologia diz sobre o inverno deste ano no Paraná? Será rigoroso? Vamos buscar essa pergunta também, tá? Na sequência, tá? A gente vai trazer a Virgínia aqui na quarta-feira, Luciano, e aí a gente vai tirar todas as dúvidas sobre a questão climática. Ainda não temos muitos detalhes sobre o nosso inverno, mas a gente já está buscando esse entendimento, tá? Vamos entender como fica. O Murilo, parabéns, Carlinha, pelo seu trabalho, você evoluiu muito, bom demais ouvir notícias com você. Muito obrigada pela gentileza, Murilo. Continue sempre conosco e divulgando, né, o nosso Bom Dia Agronegócio. Bom, vamos dar uma olhadinha ali no YouTube, também tem bastante gente conversando conosco. Dona Neuza, bom dia, de São Paulo. Davi Navarro, bom dia, Carla e equipe. Bom dia, David Apucarana, no Paraná. Esse excesso de chuva já tem afetado a soja, ardido, brotado? Já tem. A gente já tem regiões ali no Paraná, em outras partes do sul não, mas em regiões, em áreas do centro-oeste, onde a soja já está brotando, já está ardendo, já está perdendo peso, já está complicando. O excesso de chuvas também é ruim, não é tão ruim quanto a falta delas, mas sim tem causado problema assim, de qualidade, tá? Isso afeta demais, principalmente o óleo comestível, total e completamente. Estamos de olho nisso também, tá? Falando nisso, pessoal, sobre óleo, a mistura do biodiesel, segundo as informações do governo também, deverá ser definida em março, tá? Como também já estava previsto. Vamos ver se realmente vai acontecer, mas é outro ponto importante para a gente monitorar, é a questão da mistura do biodiesel, tá? Vamos ficar de olho se vem em março mesmo. Bom dia também para o Danilo Padovani e também para o Sidney de reserva no Paraná. Quero saber se vai continuar a chuva no Pará. Vamos acompanhar, tá? Não, no Paraná, né? O Vander está aqui falando sobre a questão da gasolina, né, Vander? É tensa a situação, meu amigo, é tensa. O José Herbert também falando aqui sobre o nosso presidente. Bom dia, o Barba vai fazer de tudo para acabar com nós agricultores, vai elevar os preços dos combustíveis com certeza. Por isso eu disse, né? E Vanessa Fernandes, bom dia, minha amiga. E a Gisele Miranda também, bom dia, Carla, bom dia, Gisele, bom dia, Vanessa. José Herbert, eu acho que é o seguinte, como eu falei, né? Essa questão dos combustíveis, que começa a ser discutida hoje pelo Lula, pelo Jean Paul Prats, e claro, aí Gleisi Hoffmann vai falar, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, todo mundo vai falar, todo mundo vai opinar. Esse é um momento onde aí é que a gente entende que assim não dá para sustentar algumas coisas por muito tempo. Uma colunista também ali, uma colega jornalista, né? Porque somos todos colegas, mas não somos amigos, né? Mas somos colegas de profissão, dizendo ali que a tributação sobre os combustíveis é a melhor forma de apoiar socialmente o seu país, né? Quando nós tínhamos que tributar no governo Bolsonaro, por exemplo, era o fim dos tempos, era não olhar para os pobres, para as populações e para as parcelas mais vulneráveis da população. Então perceba como
essa questão dos combustíveis e pelo impacto que isso tem na economia nacional, no dia a dia dos brasileiros e tudo mais, ela é uma ferramenta retórica de narrativa muito forte. E a gente precisa muito ter atenção a isso, né? A questão dos combustíveis e a questão da comida, ela tem uma narrativa muito forte. Porque a gente olha para essa questão, a gente está falando de voltar a onerar ou desonerar. Agora, alguém se atentou a este número da única, a União Nacional das Indústrias de Cana-de-Açúcar, dada a importância do Brasil no contexto global na produção de açúcar e etanol, de que a manutenção da desoneração da gasolina pode causar ao setor do etanol 200 mil empregos. Aonde é que está a questão social? Onde é que estamos olhando para a população, para a geração de empregos, que era uma promessa de campanha de Lula, não é? Não, vamos olhar pelos empregos. E esses 200 mil do setor do etanol? Não, uma deixa? Não é uma deixa, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente tem um longo caminho ainda para entender, né, José e amigos. Então, o nosso papel aqui é esse. É ficar em cima, é manter a vigilância. Este é o papel não do Notícias Agrícolas, é o papel do jornalismo. Perguntar, questionar por que está fazendo isso. Como vai fazer? Qual é o teu plano? Em março é daqui 2 dias, o senhor Fernando Haddad diz que vai trazer e apresentar ao Brasil o novo arcabouço fiscal baseado em grandes economias internacionais. Vamos esperar. Porque o primeiro pacote de medidas do Ministério da Fazenda não trouxe garantia de responsabilidade fiscal. Mas nós não queremos mais saber do teto de gastos. Não precisamos dele, né? Não precisamos dele. Temos que baixar os juros na canetada. Não vamos olhar para os 200 mil empregos do etanol. Então, assim, senhoras e senhores, é aquilo. Temos muito a vigiar e vou reforçar. O papel do jornalismo é esse, é perguntar. Presidente, vai desonerar a gasolina? Tá certo. Como é que vamos fazer na sequência, né? Vai manter a desoneração? Como é que vão ficar os empregos lá do setor do etanol? O senhor trouxe a única para a mesa de debate? Será que a única não tinha que estar na discussão de hoje? Dada a importância do etanol para a economia nacional, a única está nessa discussão, né? A Fê Combustíveis, como é que está tudo isso? Né? Como é que estão os investimentos por etanol de milho? A gente pode fazer tanta coisa nesse país, basta planejamento e menos ideologia política. E menos do que ideologia, menos ego político. A gente está fazendo um negócio, está dando certo, mas como trocou o presidente e a gente está ali numa situação completamente oposta política, a gente troca a via, né? A mão que a gente está percorrendo. Mas está dando certo. Não, mas era outro presidente, então não podemos continuar. Então, enquanto o Brasil continuar cultivando esses líderes de barro completamente frágeis, sem condições de atender às suas promessas, porque são de fato descabidas e pouco planejadas, né? Elas são essas ferramentas retóricas mesmo, como eu disse, é por aí, tá? Então a gente ainda vai ter que questionar muito e vamos questionar. O João Marcos, bom dia, Carlinha. Sobre o mercado de milho para maio, tem alguma atualização? Marcos, vamos ver como é que vai ser o plantio da nossa segunda safra, isso é importante, tá? E vamos saber como é que vai dar o clima para essa condição. Mais do que isso, como é que vai ser o clima e a área destinada ao milho lá nos Estados Unidos. Maio, já quase chegando no segundo semestre, a gente tem que colocar no front a safra 2023-24 dos americanos, tá? Então, difícil a gente dizer agora para você como é que vai ser maio, mas podemos aqui dar até uma olhadinha na B3, tá? Pessoal, só lembrando também, antes da gente encerrar, que a partir dessa segunda-feira começam a chegar as informações do Copla Campo, né? A nossa equipe já foi para lá, Jonathan Simeão, nosso especialista no setor sucroenergético, foi para fazer a cobertura desta, que é uma das principais feiras do setor sucroenergético do país, e a gente tem informações direto de Piracicaba, aqui no interior de São Paulo, polo importante da produção de cana-de-açúcar, para trazer para vocês as informações da Copla Campo, do Copla Campo 2023, tá bom? Milho na B3, hoje em campo misto, mas mais pressionado. Março, R$ 87,60 por saca, 0,3% de baixa. O maio, R$ 88,20, 0,1% de queda. O julho sobe para R$ 87,45, uma pequena alta de 0,06%. E o setembro, R$ 87,11, 0,05% de
baixa, tá certo? Bom, senhoras e senhores, eu quero agradecer mais uma vez pela companhia, pela audiência nesta segunda-feira. Amanhã estamos aqui novamente com o nosso Bom Dia Agronegócio. Continue nos acompanhando para serem sempre os profissionais do campo mais bem informados do Brasil. Boa semana, bons negócios, até amanhã.